Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Voo das Águias. Eu sou a Ariane Ferreira e é um prazer te receber aqui conosco. Ficamos felizes por você acessar o nosso conteúdo e que esse conteúdo sirva de bênçãos para a sua vida e para outros também. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de te fazer um pedido muito simples e ele é muito rápido. Vai aqui embaixo, dá a tua curtida no nosso conteúdo, para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas. E agora eu gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a missionária Valéria Dias. Seja bem-vinda ao nosso podcast, irmã Valéria, a missionária Valéria, assistente social, formada pela Universidade Federal do Pará, mãe, esposa do pastor Márcio Rodrigues, mãe de duas lindas princesas. E agora ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Seja bem-vinda. Olá, Ariane. Olá a todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de externar a minha alegria em poder fazer parte desse hall de conversas dentro desse projeto intitulado Como Voo das Águias, do qual eu faço parte e isso é motivo de grande honra para mim. Eu costumo dizer, Ariane, que eu sou serva de Deus e eu sou membro da Assembleia de Deus do campo Belém Tapanã, sob a liderança do nosso pastor presidente Manuel de Jesus, um campo conveniado com a Miadepa do estado do Pará. Lá, Ariane, nós desenvolvemos um trabalho com mulheres. E nesse trabalho muito me alegra porque eu posso juntar, fazer a junção, só não da minha experiência no sentido de trabalho espiritual, mas também a minha experiência profissional. Porque o intuito do trabalho com essas mulheres não é só desenvolvê-las no aspecto espiritual, mas também proporcionar, detectar nessas mulheres potencialidades, habilidades Sim. que a gente possa trabalhar para que elas se tornem potência, não só dentro da igreja, mas dentro da comunidade onde elas atuam. Certo. Esse trabalho de liderança de mulheres não se restringe apenas ao espaço igreja, mas é um trabalho que a gente tem desenvolvido também em torno da comunidade aonde a igreja está inserida, porque entendemos que o papel da igreja, claro, nós sabemos que o primordial é o espiritual, mas pensamos também que a igreja ela tem que assumir o seu papel social dentro da comunidade aonde ela atua, aonde ela se insere. Então, é um trabalho muito gratificante e a gente agradece ao nosso pastor presidente, ao pastor Manuel de Jesus, que tem nos dado essa possibilidade a nós mulheres de Dentro desse projeto, realizar né? nesse trabalho, de Importante. assumir essas lideranças e isso aí só tende a contribuir para o crescimento do reino. Certo. Que bênção, que bênção. E a irmã Valéria já deu uma prévia do nosso tema de hoje, do assunto que nós vamos conversar um pouquinho. O nosso cenário está também dando dicas, né? Hoje o cenário está bem feminino, está um pouquinho modificado. E o nosso tema de hoje é liderança feminina. É um tema polêmico, né, irmã Valéria? Não deixa de ser, apesar que hoje já houve muitas mudanças dentro dessa temática discutida principalmente dentro das igrejas evangélicas. E a pergunta que vai iniciar a nossa conversa de hoje é: missionária, irmã Valéria, liderança feminina é frágil? Olha, Ariane, eu prefiro não usar esse termo em dizer que a liderança feminina seja frágil. Porque se a gente afirmar isto, a gente está dizendo que ela não tem força, que ela não tem poder de decisão. Então, eu prefiro dizer que dentro do Ministério Feminino existem pontos de fragilidades, pontos de vulnerabilidades que precisam ser trabalhados. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Quais pontos dentro desse contexto a senhora traz hoje para as mulheres que estão nos assistindo
que, quem sabe, em algum momento já se depararam com esse tema e, diante desses aspectos, falaram: não, realmente a liderança é frágil, ou são pontos, como a senhora já deixou bem claro, que precisam ser ajustados. Quais pontos a senhora destacaria, dentre muitos que eu acredito que existe? Antes da gente. A gente poderia elencar vários pontos que precisam ser trabalhados, vários pontos de vulnerabilidade dentro do ministério feminino, dentro das lideranças femininas nas instituições religiosas. Mas eu separei aqui 3 pontos para a gente traçar uma conversa, a gente discutir um pouco sobre eles. Mas antes da gente entrar propriamente na fala desses 3 pontos que considero de extrema fragilidade dentro do Ministério de Mulheres, eu gostaria de esclarecer a questão do que seja o Ministério Feminino. Importante, né? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu acho que não é a nossa visão hoje aqui traçar uma discussão exaustiva, teológica, acerca de definição de função, de papel para a mulher. Sim. Em outras palavras, o que cabe à mulher fazer, executar dentro de uma instituição religiosa. Não, isso não é o nosso foco. Mas quando eu penso em ministério, ministério dá uma ideia de trabalho, de obra, de serviço. Então eu costumo perceber, ver e entender que ministério feminino é uma oportunidade dada para nós, mulheres, né, de trabalharmos essa questão da liderança feminina ainda pouco, como é que eu posso dizer, algo que ainda precisa ser desenvolvido dentro das instituições religiosas, que nós sabemos que é composta na sua maioria pela figura masculina. Sim. Né? Então, quando a gente fala de ministério, de trabalho feminino, eu gostaria que a gente relembrasse 2 passagens bíblicas que me chamam muita atenção em relação a ministério, em relação a trabalho, em relação a serviço. A primeira passagem se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33, e a outra passagem que gostaria de destacar também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 35. Na primeira referência que citei, a gente vai ver os discípulos voltando para Cafarnaum, né? E no caminho eles começam uma discussão entre si acerca para saber quem deles poderia ser considerado o maior. E quando eles chegam com Jesus, Jesus já está na casa, em Cafarnaum, e Jesus pergunta: o que é que vocês comentavam, conversavam no decorrer do caminho? E eles ficaram aqui calados, porque o mestre já sabia o que eles estavam pensando, né? E é interessante a resposta que Jesus dá para eles. Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro terá que ser o último, né? Aquele que quer ser o primeiro deverá primeiro ser servo. E aí eu destaco essa palavra servo. E na outra passagem, Marcos 10, é interessante que há uma discussão parecida, né? Mas já é João e Tiago. Eles começam a traçar um diálogo e querem fazer uma pergunta ao mestre. E é interessante que eles já chegam com o mestre já dizendo: queremos que o Senhor atenda, mestre, um pedido que vamos te fazer. Sim. E o pedido é este: que quando o Senhor subir para a sua glória, para a glória, um de nós se assente à sua direita e outro à sua esquerda. É interessante que essa visão de ser o maior, de posição privilegiada, é uma visão de liderança na época de Jesus, mas ainda é uma visão de liderança no tempo presente, na nossa contemporaneidade. Uma liderança baseada na dominação, no exercício
exercício de poder, autoridade e dominação do outro. Só que o Senhor Jesus fala: olha, os príncipes deste mundo podem até ter um pensamento de liderança desta forma, mas eu vos digo que aquele que dentre vós quiser um lugar de importância, um lugar de destaque, primeiramente tem que fazer uma coisa: tem que ser servo de todos. Então, Então é o menor para ser o maior. isso, então Jesus já introduz aqui um tipo de liderança, e é a liderança que nós queremos hoje para a nossa contemporaneidade, dentro das nossas instituições religiosas, uma liderança totalmente antagônica à liderança do seu tempo, que ainda há vestígios hoje para nós. Ou seja, a liderança que o Senhor quer instituir é uma liderança baseada no serviço. Isso deixa claro que Jesus, ele não está preocupado em fazer uma segregação. Ele não está preocupado em limitar homens para cá, mulheres para cá, gregos, judeus, livres, escravos. Não. O que Jesus olha para o outro, para aqueles que o seguem, é a disposição, né? No servir, o zelo no servir. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente pensa em liderança feminina, não estamos falando de posição privilegiada ou de retirar a autoridade de A, de B. Não, mas eu estou falando que no reino de Jesus, e eu acho que ele deixou muito bem claro, todos fomos chamados para servir, independentemente de sexo, independentemente de raça, independentemente de gênero. Fomos chamados para servir de diferentes maneiras. Então, quando a gente se entrar nesse aspecto de liderança baseada no serviço, a gente vai progredir. Porque hoje, quando se pensa em liderança, está muito preocupado no estabelecimento de papéis, de função, de delimitação. Não, a gente tem que ver o propósito maior. Liderança no sentido de serviço. Quando eu tenho essa visão de liderança no sentido de serviço, eu vejo um grande leque para nós mulheres. Trabalharmos para nós mulheres, sairmos das subrepresentações e assumirmos papéis na linha de frente dentro das instituições religiosas. Então, eu quero deixar claro que não estou aqui medindo a questão de posição, de privilégio, de autoridade. A mulher tem mais, isso diminui o homem, pastorado feminino, e não quero essa discussão, mas essa visão de que se você focar e liderar é servir, todos nós vamos poder servir, não no sentido de uma exclusão, mas no sentido de uma complementariedade. É isso. Muito importante. E é interessante quando a senhora fala na questão do servir, que hoje, na maioria das igrejas, nas instituições religiosas, é notório a quantidade de mulheres que servem dentro das igrejas, dentro das instituições. E olhando agora para os tempos de Jesus, para o Novo Testamento, o que é que aquelas mulheres faziam? Se destacavam justamente no servir. Jesus era cercado por multidões, era cercado pelos seus discípulos, mas também mulheres que estavam ali próximas dele, servindo, ajudando no ministério de Jesus. No Novo Testamento nós temos isso. Só que lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, nós temos um exemplo sobre liderança feminina e o servir, que eu gosto muito da história dessa mulher, de Débora. Débora serviu em um tempo, em um momento que, e como a irmã Valéria já deixou bem claro, missionária, nós estamos aqui para debater sexo, gênero, não. Nós estamos aqui para falar sobre liderança. E naquele momento, Deus poderia levantar um homem para liderar aquela nação que precisava de alguém para estar ali na frente daquela guerra.
Só que naquele momento se destaca uma mulher, né, que aparentemente não tinha habilidades para aquela missão, mas a coragem e a disposição no servir fez com que Débora tomasse aquela atitude e falasse: não, eu vou lá, o Senhor vai nos dar vitória. O que a senhora traz como exemplo dentro da história de Débora para compartilhar com a gente? Vou chegar na história de Débora, mas a história de Débora, eu gostaria de fazer um comentário a respeito dela, pontuando ou falando sobre os pontos que nós consideramos frágeis dentro do Ministério Feminino. No início da nossa conversa, o tema é esse, né? Ministério Feminino e suas fragilidades. Eu vou elencar para você, Ariane, na minha visão, na minha opinião, na minha experiência, que exerço uma determinada liderança com mulheres na instituição religiosa onde sirvo, a gente detecta três grandes fragilidades, três grandes pontos de vulnerabilidade em relação ao serviço, ao trabalho ou ao ministério feminino. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a falta de representatividade. Se você for perceber, muitas mulheres elas enfrentam barreiras, né, na questão de assumir lideranças em suas instituições, em suas igrejas, constituída na maioria pela presença masculina. Então, essa falta de representatividade da mulher, né, no aspecto da liderança, na linha de frente de sua igreja, isso pode trazer, eu costumo dizer, um silenciamento das vozes femininas. Pela falta de espaço, pela falta de oportunidade, pela falta dessa representatividade, isso pode gerar em nós um silenciamento das nossas vozes, que são importantes nos processos decisórios e nas diretrizes da igreja aonde atuamos. E é interessante essa questão de que podemos assumir lideranças, a Débora, né? Porque a Débora, ela foi chamada para o serviço num tempo muito obscuro, né, de Israel. Era um tempo de opressão vivida pelos israelitas por parte do rei de Canaã. E Débora é levantada como profetisa, como juíza, para liderar, para conduzir esse povo. Não é verdade? Débora, ela motiva esse povo a guerrear. Ela leva esse povo para a linha de combate e ajuda, né, a fomentar, a incentivar a guerra e a vitória. Então, Débora ali é um instrumento que você vai ver que na liderança de Débora, Israel vai gozar de 40 anos de paz. Débora, você vai ver nas escrituras que o povo respeitava a liderança de Débora. Ou seja, Débora, ela foi chamada para assumir uma posição de liderança. Débora foi chamada para ficar na linha de frente do trabalho em um tempo onde essas atribuições eram especificamente o quê? Masculinas. Não é verdade? Então, Débora já deixa para nós a possibilidade de que somos capazes, de que temos potencialidades e de que precisamos de oportunidades para mostrar essa força, né? De estarmos na linha de frente do trabalho, de estarmos na liderança dentro da igreja aonde atuamos. E aí, não é só Débora, e é mais interessante ainda, porque o pensamento que se tem é se colocar uma mulher numa determinada liderança, parece que exclui a autoridade do homem. E não é isso. Você vai ver formada pela sociedade, né? Isso. Mas é interessante a mesma história de Débora, a relação dela
com Baraque. Não era uma relação de exclusão. Débora é a líder, faz isso e Baraque está excluído, ou vice-versa, não. O que é que a gente percebe no discurso entre os dois? Quando um fala que só vai para frente da batalha, se o outro for, se o outro não for, não vai. Então a gente percebe que um não exclui a autoridade, a liderança do outro, mas não, eles se complementam e Deus dá a vitória. Não é verdade? Essa questão das mulheres na linha de frente, na liderança, a gente também vai encontrar no texto de Romanos, da carta escrita aos Romanos, no capítulo 16. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque para a linha de mulheres mais radicais, elas percebem Paulo meio que misógino, né? Na visão de muitas mulheres, pelo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, em 1 Timóteo 2, ele vai falar a respeito da posição, do que a mulher deveria. Então, muitas mulheres centram Paulo nesse texto e acham que ele odeia as mulheres. Mas é interessante que esse mesmo Paulo, ele vai ali em Romanos 16, ele vai fazer uma série de elogios de pessoas que foram fundamentais no seu ministério para o avanço do reino em sua época. E aí a gente vai ver cerca de 26 ou 28 nomes, eu não me recordo ao certo, aproximadamente 26 ou 28. 10 desse nome ele vai tecer elogios carinhosos e contundentes para quem? Para mulheres. Mas essas mulheres, a gente percebe no texto que não são mulheres que estão escondidas. Não são mulheres que estão apáticas. Mas são mulheres que estão exercendo algum tipo de liderança. São mulheres o quê? Que estão à frente de um trabalho. Sim. A gente vai ver ele tecendo elogio, dando carta de recomendação para Weber, né? Uma mulher que sempre você vai ver no relato de Paulo, apoiou Paulo, né? Apoiou Paulo, abriu a porta das suas casas para se instaurar ali um ponto de pregação em uma igreja. A gente vai ver ele falando de Júnias, e aí eu fico assim maravilhada por Júnia. Quem é essa mulher? Porque Paulo diz que Júnia foi parceira dele em prisão. Ora, se Júnia foi parceira de Paulo na prisão, a Júnia não estava apática. A Júnia estava bem à frente do trabalho, né? E ele vai tecer comentário também, uma pessoa que não só aqui em Romanos, mas em outros textos, a respeito do casal Priscila e Áquila. E aí é uma discussão teológica, por que ele coloca Priscila primeiro, porque Priscila talvez exercesse uma autoridade, mas não cabe aqui. Mas o foco é que ele diz que tanto a Priscila quanto o Áquila estão numa linha de frente de liderança, unidos, juntos, cooperando para uma missão maior, um sem excluir o outro, Exatamente. a ponto de eles colocarem a sua própria cabeça em risco pelo Evangelho, pela obra, pelo apóstolo Paulo. Né? A gente vai ver ele dizendo sobre a mãe de Rufo, que considera a sua própria mãe, porque deveria ser uma mulher de linha de frente. Ali, a irmã do Coque, né? A irmã do Coque no ministério, Trifena, Sim. Trifosa, Maria. Então, a gente percebe com o texto que não são mulheres apáticas. São mulheres que estão ali na linha de frente, assumindo posição e liderança. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você foi, em Romanos 12, 6 diz isso, se você foi chamado dentro do ministério para profetizar, que profetize. Se foi para ensinar, que ensine. Se for para dar ânimo, que dê. Não é verdade? Se for para servir, que sirva com zelo. Se for para cooperar, ter misericórdia, que faça isso com alegria. Se é para contribuir, que contribua com generosidade. Ou seja, aquilo que você foi chamada, a gente deve parar de perder tempo em pormenores
e façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer com zelo, com dedicação, independentemente se você é Verdade. homem, se você é mulher, se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, alto, baixo, gordo. Não, faça com zelo aquilo que Deus te chamou para fazer. E nós, mulheres, fomos chamadas também para essa missão. Nós fazemos parte. E quando eu falo de parte, queridos, eu não falo que nós fomos chamadas para cumprir ah, funções específicas. Não, 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 não. Quando eu falo que nós fomos chamadas para compor. Nós somos parte do todo. Nós compomos o todo. Então, nós somos partes preciosas e valiosas no ID, no desenvolvimento de levar esse evangelho. E essa questão dessa representatividade nós precisamos trabalhar, porque a falta de representatividade da mulher nos espaços de liderança de instituições religiosas é muito prejudicial. Muito prejudicial. E aí nós vimos mulheres líderes, Débora, em todas essas que foram relatadas. Aí vamos tratar um outro ponto aqui, Ariane, que também é um ponto de fragilidade dentro do serviço feminino, dentro do trabalho feminino. Como é que eu posso dizer? A questão do estereótipo. É a questão do preconceito, do estigma. Sim. Essa é a palavra que eu quero usar. A questão do estigma e preconceito. Por que, irmã Valéria, a senhora fala sobre isso? Porque muitas mulheres sofrem com esse estigma, principalmente em relação à função que foi delegada para a mulher dentro de uma sociedade. Justamente. Porque ainda se tem essa visão de sociedade, aqui a gente vai um pouco para a antropologia, né, social, a gente vai ver que na época de Jesus, a mulher ela foi colocada com uma missão principal naquela visão, não só de Jesus, e a gente vai ver ali no Antigo Testamento, ela tinha uma função principal. Acho que a função da mulher específica, vamos dizer, limitada, era o quê? Procriar, cuidar dos afazeres domésticos. Não estou dizendo que não possamos cuidar dos nossos lares, dos nossos filhos, da nossa casa, não é isso. Mas nós não só estamos limitadas a isso. Muitas se limitaram, mas nós não. Não estamos limitadas a isso. E Jesus não nos limitou a isso. Então, muitas mulheres hoje não assumem porque ainda tem esse estereótipo enraizado nessa verdade. Nessa função limitada que a mulher é isso. Não, nós temos capacidade, nós temos habilidade de contribuir para esse avanço, para o desenvolvimento desse reino. E é interessante que essa questão do estereótipo, do estigma, quanto à função da mulher na sociedade, gera preconceito. Porque muitos, baseados nesse estigma aqui, não conseguem enxergar na mulher valor e capacidade. E quantas mulheres olham para si mesmas e não conseguem ver esse valor que existe? Isso. É verdade. E sabe o que é interessante? Baseados neste estigma, sabe o que acontece? Nos é delegado, dentro das instituições, digamos assim, serviços tradicionais, né? E aí vamos falar de um verbo mais claro. Dentro da igreja, parece que a função da mulher, ou a função que nos é delegada, é somente a parte da decoração, Arrumar a parte da limpeza do templo. Não que não possamos ajudar, mas nos limitam a isso. Regente do coral, né? Decoração, coral, limpeza, cantina da igreja. Podemos sim fazer isso, mas não podemos nos restringir a isso. Mas esse estereótipo e essa visão estigmatizada quanto ao papel da mulher na sociedade
nos traz somente, nos limitam a essa função. Quando que a mulher, ela tem Pode capacidade, muito mais. ela tem habilidade, tem coisas que homem não vai fazer, que mulher faz e vice-versa, que mulher faz, que homem não vai fazer. Né? É trabalhar a liderança feminina, mulher liderando mulher, mulher ensinando mulher, mulher discipulando mulher, não é verdade? E romper com esse estigma que só limita o avanço Verdade, do reino, verdade. não é verdade? E aí, essa questão do estigma e preconceito, eu gostaria de falar de uma mulher, e eu acho que você tem conhecimento, porque no bate-papo você até citou ela, que nós tivemos, a Frida Frida Vingre. Vingre, Justamente. esposa do Gunavinde, Sim. pioneiro, nós sabemos, da Assembleia de Deus no estado, Brasil. né, do Pará e no Brasil. É interessante que essa mulher sofreu, Ariane. Eu li um artigo de uma jornalista sueca, não me recordo o nome, pesquisando, e que ela conta, se você quiser, é só colocar a biografia de Frida Vingre, e você vai, eu acho que é um dos primeiros que vai aparecer sobre essa jornalista. E ela fala que a Frida, ela sofreu, como é que eu posso dizer, de forma contundente esse preconceito, esse estigma. Ela Na conta pele, né? que o seu esposo, que era um grande missionário, quando chegou no Brasil, ele tinha que se deslocar para diversas regiões, Verdade, missionário. principalmente no estado do Pará. E ele não se adaptou às condições geográficas, climáticas. E quando ele retornava para casa, a maioria das vezes ele ficava doente, né? Pegou malária não sei quantas vezes. Então, por ele estar debilitado e doente, quem acabava Ele acabava assumindo as questões que precisavam ser resolvidas e assumia, diga-se de passagem, com ministeriais. maestria, era a Frida. Frida. Entendeu? E você vai ver em relatos da história que a Frida, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, foi uma líder à frente do seu tempo. Ela, ela liderou um jornal chamado na época Som Alegre, se eu não me engano, e ela utilizou esse veículo de comunicação para defender ferozmente o ministério feminino, a liderança feminina. Ela foi a primeira mulher, diz lá o artigo, a história dessa jornalista sueca, que ela foi a primeira mulher a pregar o evangelho em praça pública. E ela foi também a primeira mulher, sabe o que, Ariane, a dirigir uma escola bíblica dominical. E a escrever revista da escola dominical também. Mas diga-se de passagem, sabe onde? Dentro de um Presídio. Né? Que mulher. Então, foi uma mulher formidável. Exemplo de liderança, mas que pelo fato dessa atitude, dessa paixão por servir, e ela tinha capacidade para servir de tal forma, ela foi perseguida, não só por líderes brasileiros, mas como líderes suecos, e ela teve que retornar, deixar esse trabalho maravilhoso que ela desenvolveu no decorrer dos 15 anos que esteve no Brasil, e ela retorna para a Suécia e diz que ela não queria ficar parada e ela solicitou várias vezes retornar para o Brasil, só que sempre negando pelo fato dela não ser capaz? Não. Pelo fato dela não ter habilidade? Não. Pelo fato dela não ter conhecimento? Não. Simplesmente pelo fato de ser mulher. De ser mulher. E sabe o fim dela? Foi presa numa estação de trem em Portugal, perdeu a guarda dos seus filhos e morreu internada num hospital psiquiátrico. Questão de gênero. Então a gente tem que romper com essa fragilidade, com esses estigmas, com esse estereótipo, e tendo em mente que liderança por parte de mulheres não exclui autoridade masculina de nada. Nós estamos para um complementar o outro. Quer falar alguma coisa? Eu falei muito. Eu acho interessante na história de Frida Vingre um detalhe que me chama a atenção. Eu gosto muito da história dela, até me emocionei quando nós conversamos, quando eu comecei a estudar um pouquinho, saber mais sobre ela. É que Frida, desde nova,
era envolvida nas questões da igreja, de onde ela pertencia. E Frida diz a história que o coração dela fervia por missões, por servir, por fazer alguma coisa na obra do Senhor. Tanto é que ela cresce, casa com um missionário, eles se conhecem em uma expedição missionária que eles vieram para cá, para o Brasil. Olha que legal. Deus une esses propósitos, eles começam a trabalhar dentro desse propósito. E Frida, assim como Gunavingre, não se destaca apenas para as questões missionárias, mas era porque ela tinha habilidades. Ela foi chamada para aquela missão e cumpria com êxito, com excelência a obra do Senhor. E eu vejo na história de Frida verdadeiramente uma mulher que tinha todos os atributos para fazer muito mais. Mas, infelizmente, por questões humanas, ela foi silenciada. E eu acredito piamente que ela poderia fazer muito mais. Mas por questões humanas, que muitas das vezes Deus não se envolve, mas são questões humanas, que é uma realidade contínua nos nossos dias, Frida é silenciada, é um ministério que finaliza dentro de um hospício, dentro de um hospital psiquiátrico. Totalmente, é muito triste, é uma realidade muito triste. E Ariane, assim, para a gente encerrar em relação aos pontos de fragilidade, eu não posso deixar de falar sobre um que muito me incomoda e vai ser, eu acho que um pouco polêmico, que é a questão da falta de apoio. Quando eu falo falta de apoio, a gente não vê, na maioria, uma rede de apoio em relação ao trabalho, ao ministério e à liderança feminina, né? Não tem pessoas ou líderes em instituições religiosas dando esse suporte no sentido de capacitar, de detectar habilidade, potencialidade, trabalhar e colocar essas mulheres para linha de frente. A gente sente falta desse apoio por falta das lideranças maiores dentro das instituições religiosas. E isso gera muito em nós uma tristeza, né? Que muitas vezes, se não tivermos o amor por um propósito maior, a gente fica estagnada. Mas a questão polêmica é, nós sentimos falta desse apoio por parte dos líderes que estão ali, né? Os líderes maiores, de dar essa rede de apoio para motivar, incentivar esse espaço de empoderamento espiritual, né? E usar isso em prol do reino. Mas o que eu percebo e eu falo por conhecimento de causa, que trabalho com mulheres, eu acho que o ponto mais frágil na liderança feminina, no ministério feminino, é a falta de apoio das próprias mulheres. É um ponto muito importante. Por que, talvez, pergunte, por quê? Há uma fragilidade se o ministério, nós estamos falando de ministério feminino, nós estamos falando do trabalho, do serviço com mulher. Por que isso é um ponto de fragilidade? A falta de apoio das próprias mulheres. E aí entra uma questão que é muito real, muito atual, e a gente que trabalha nisso, a gente percebe isso, é a questão da competitividade, ou vou usar um outro termo aqui, rivalidade feminina. Rivalidade feminina dentro do ministério. E isso, Ariane, é a maior fragilidade. Porque aquelas pessoas que são chamadas para apoiar-se, né, mutuamente, aquelas pessoas que são chamadas, que Deus dá dons e talentos para serem usados ali, ser motivo de nos reunirmos e nos alegrarmos e agradecermos aos dons e às habilidades nos concedidas por Deus e usar em prol do reino. Não, muitas mulheres retrocedem. Tem talento, tem habilidade, mas não querem, porque em nome de uma rivalidade feminina, porque há uma rivalidade de espaço, há uma rivalidade de influência na comunidade, há uma rivalidade de posição dentro do ministério, há uma rivalidade pela busca de prestígio, a qualificação. Isso, né? E o que era para ser um ponto que de maior, eu acho que é o ponto maior
mais importante, que é esse fortalecimento das vozes femininas, das personalidades femininas. E aí fortalecer o trabalho enfraquece. Muitos não vão, muitos não querem, em nome dessa busca por prestígio, influência, pela competitividade. Então, eu quero aproveitar esse espaço para dizer a vós, mulheres, vamos nos unir. A questão, o foco, não é que estamos competindo, mas estamos colaborando, Para o crescimento. se apoiando. Nós estamos trabalhando juntas. Isso aí só o reino vai ganhar. O reino vai se desenvolver, o reino vai crescer. Mulheres detectando potencialidades em outras mulheres, né? Mulheres detectando vulnerabilidades e tratando. Mulheres ensinando. Mulheres tornando outras mulheres líderes. Numa consonância, não é uma exclusão, mas numa complementariedade, num sentido de colaboração. Então, mudemos o foco. Não é competição, mas é colaboração. Não é competição, mas é complementariedade. Eu acho que quando a mulher se der conta da força que a unidade entre nós, né, o grito vai ser maior, né? A junção para nós enfrentarmos causas, barreiras, a gente vai ganhar força de expressão. Então, mulheres, não podemos ser um ponto de fragilidade, entende, Ariane? Nós devemos ser um ponto de fortalecimento. Justamente. Então, falta de representatividade, falta de apoio, não só essa rede de apoio nas lideranças, de capacitação, de motivar, de incentivar, de desenvolver, mas a falta de apoio entre nós mulheres mesmo, e romper com estereótipos, estigmas e preconceitos. Se trabalharmos isto, aí o ministério cresce. E quem ganha? Nós mulheres? O reino. Ganhamos, mas quem ganha é o reino. É o crescimento. A visão maior não é o crescimento pessoal de cada uma de nós. A visão maior é o crescimento da causa, do reino. Justamente. E o projeto Voo das Águias nos está dando essa oportunidade. A mim, a você, sim, a tantas outras que estão na linha de frente. Vão chegar aqui, né, com a gente também. Como parte integrante do processo do crescimento, né? E como ajudando, colaborando. E eu creio que nós vamos contribuir para que essa obra, não só no Campo Belém Itapanã, mas o ministério feminino, a obra do Senhor, o reino de Deus alcance mais pessoas e cresça e se desenvolva. Que bom, que bênção, né? Eu acredito que ela já respondeu a última pergunta que eu iria fazer para ela, que é justamente dicas para como essas mulheres que se acham frágeis poderiam se posicionar diante dessa realidade, mas eu acredito que ela já respondeu, né, a essa questão, justamente falando que mulheres se posicionem, né? Mas eu gostaria de lhe passar para a senhora deixar uma última palavra para essas mulheres. Trabalhar todos esses pontos que nós já relatamos e conversamos aqui, eu queria dizer só mais um. Para a gente vencer esses pontos negativos, para a gente trabalhar esses pontos negativos, para a gente enfrentar esses pontos, tem que o quê? Primeiramente, partir do reconhecimento de que existe essa fragilidade. De fato. Porque muitos líderes estão o quê? Fechando os olhos, o trabalho estagnado, com aquela mesma visão arcaica, né? E o reino perdendo. Então precisa, eu acho que a grande dica, e eu acho que o remédio, digamos assim, o antídoto para essa visão arcaica é reconhecer que essas fragilidades existem. Porque só a partir do reconhecimento dessas fragilidades é que nós vamos ter mudanças significativas, transformação e crescimento.
Amém? Isso, que maravilha! E mulheres, né? Provérbios já diz que a mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela é como uma coroa para o seu esposo. Então, mulheres, que sejamos mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres, como a missionária Valéria já deixou bem claro, que se unem em prol de uma causa, de um bem maior, que em primeiro lugar é o reino dos céus, e ajudar umas às outras, em vez de sermos mulheres que vai criticar, mas que venhamos ser mulheres que vamos apoiar, Agregar, sim. agregar, trazer coisas boas para aqueles que estão próximos da gente. Eu já quero aqui agradecer a presença da irmã Eu que Valéria, que agradeço. voluntariamente aceitou o nosso convite e hoje nos trouxe aqui dicas valiosas, questionamentos que eu acredito que ela esclareceu para algumas mulheres aqui. Queremos ver os comentários depois. E nós queremos lhe agradecer. Muito obrigada. Quem sabe estará conosco aqui em um próximo episódio, trazendo um novo debate, não sabemos. Mas desde já, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando o seu ministério. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, porque isto aqui já é uma rede de apoio, Com né? certeza. Um espaço de voz feminina para falarmos sobre estas questões. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Amém. E nós queremos agradecer você que está aqui conosco, que está curtindo, que está compartilhando esse conteúdo. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. E continua aí, gente. Tem muita coisa legal para acontecer. Teremos novos episódios onde vai estar aqui com a gente lideranças, pessoas que já têm uma experiência, uma vivência na liderança cristã, que estarão aqui contando, né, os seus testemunhos, as suas realidades. Então não perca. Toda sexta-feira nós temos episódio novo e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente.